falar um pouquinho com vocês sobre padrões de projeto, design patterns, né? Esse cara aqui, ó. E para começar essa série aqui no canal, já que é design patterns, vou fazer com C++, né? E vamos começar com o Singleton. E só uma breve explicação, assim, o que é um design pattern, né? O que são os padrões de projeto? São fórmulas conhecidas e catalogadas para resolver problemas de software. Então são padrões que eles não foram criados por alguém, eles foram observados, né, que ao longo dos anos eles se repetiam, né, os programadores percebiam padrões para resolver problemas. Então, um pessoal que são aqui esses 4 autores aqui, ó, que é até fica conhecido, né, no mundo da tecnologia como a Gangue dos Quatro, né, Gang of Four. Então, se você vê a sigla GOF, né, GOF, tá falando desses caras e desse livro. Então é isso, vamos começar aqui com o primeiro padrão de projeto. Só um detalhe, esse livro é de 1994 e continua super atual, você pode pegar e ler ele de ponta a ponta, usar como referência, que tá tudo aí. Vamos pro vídeo, dá uma olhada que legal o projeto que a gente vai fazer. Então, pessoal, para falar sobre Singleton, eu pensei aqui nesse vídeo em criar uma classe Logger, que é um dos usos, né, para a classe Singleton, porque o que acontece, né? Quando você tem uma classe de Logger, você pode estar direcionando ou fazendo um tratamento especial com esse log, gravando em arquivo ou gravando no banco de dados, ou mandando pela rede para algum serviço de captura de log. Então você pode não querer, né? Geralmente você não quer que várias classes de log sejam instanciadas para elas ficarem concorrendo pelos mesmos recursos, entendeu? Para ter uma classe para, digamos assim, organizar e unificar. Então, assim, logger, classe de configuração, classe de acesso ao banco de dados, tudo isso geralmente é usado o padrão Singleton. Não só, tá? Em projetos grandes você vai ver Singleton sendo usado para várias coisas. E assim, é importante ressaltar que nem sempre o nome Singleton vai estar, né? E isso vale para todos os outros padrões também. O nome ele não vai estar vinculado na classe, né? Não tem nada a ver com o nome. É sobre um padrão, é sobre você observar um padrão. Como nesse caso, nós vamos construir aqui uma classe Logger e aí você vai ver esse padrão sendo desenvolvido. Então, nesse caso, eu vou fazer em C++, né? Porque a gente está falando de padrão de projetos que é sobre orientação a objetos. Então tem que ser C++. Em C não se aplica. Então eu criei aqui a nossa classe main, que retorna 0. Beleza, o que eu quero, né? Qual que é o objetivo? Eu vou querer algo assim, ó. Um logger get instance .log e uma mensagem. Por que tá pequeno? Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Assim. E uma mensagem aqui, ó. Mensagem muito importante. Cuidado. Vou criar algo desse tipo, ó. Não tenho nada ainda, né? Vamos criar aqui a nossa classe, então. Class Logger. Então tá, o padrão Singleton, então, é sobre só ser possível existir uma instância dessa classe. Eu nunca vou conseguir, no caso, instanciar uma outra instância, né, dessa classe. Então, como que a gente faz aqui, ó? O que eu espero, né, na verdade? Eu espero ter aqui um public. E aí eu quero ter o método getInstance, que eu vou fazer assim, ó, static. O nome da classe, referência, getInstance. Então eu vou retornar uma instância dessa classe. A própria classe instancia uma versão dela mesma e ela salva essa instância para sempre que alguém tentar usar essa classe, ela vai usar a mesma instância, eu vou entregar a mesma instância. Em C++, o padrão para fazer isso é assim, ó. Eu crio o método, né, estático aqui com o nome da própria classe e esse caractere aqui indicando que é uma referência. Aqui dentro eu crio a instância, né, instance dessa classe e eu retorno ela. Bem simples assim. Por que isso daqui só deixa ele criar uma vez, né? Se eu chamar de vários lugares diferentes, milhões de vezes diferentes esse método, ele sempre vai retornar esse mesmo instance.
Porque ele só está sendo instanciado uma vez e sempre vai entregar o mesmo, porque eu tô declarando ele como estático, então ele só vai ter uma instância dele por toda a vida do programa, entendeu? E aí aqui então eu vou criar o meu método void log, vai receber aqui um const std string msg e vai escrever na tela std out mensagem /n, beleza, bonito. E esses vermelhos, por quê? Porque eu não fiz os includes aqui em cima, então o que eu vou incluir? Como eu estou usando o std cout aqui, né, count, que é cout, então eu preciso da io string. E ela já inclui a string também, então eu não preciso me preocupar com mais nada. Beleza, ó, sem erros, vamos testar. Clear. Como chama? Singleton.cpp e eu vou gerar o objeto sing. Beleza, vamos executar, ó, meu sing. Mensagem muito importante, funcionou, legal, tranquilo. Mas aí o que acontece, ó? E se eu tentar aqui, eu estou em outro lugar, né, em outra parte do programa. Eu vou até fazer em outra parte do programa, então, né? Vou criar aqui uma função void full, que a única coisa que ela vai fazer é criar logger, criar uma instância de logger e chamar o log. Então, ó, essa mensagem não deveria existir. Tá. Peraí, eu tenho que chamar o método também, senão não vai fazer nada mesmo. Então aqui eu vou chamar o nosso full. Vamos lá. Mensagem muito importante, cuidado, essa mensagem não deveria existir. Ou seja, eu consegui criar uma outra instância do logger. Como que eu testo isso? Vamos testar isso. Ó. Aqui em cima, na parte privada, private da classe, eu vou criar um contador, counter, igual a 0. E aí, cada vez que eu chamar o log, eu vou imprimir esse valor de counter e incrementar. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Então eu criei um contador para cada vez que eu chamar a classe, o método log, ele vai incrementar o contador. Certo? Vamos testar isso, ó. Criei aqui uma vez, essa mensagem é muito grande, cuidado. 3 vezes, e aí eu vou chamar aqui a classe full 3 vezes também, e vou chamar a instância aqui em cima uma última vez. O que você acha que vai acontecer? Olha só. Olha que interessante. A mensagem é muito importante, que é essa daqui, que a gente está chamando aqui em cima, ó. Eu chamei usando a nossa classe singleton, que não está singleton porque ela está permitindo ser instanciada por fora ainda, mas é a classe que está sendo construída para ser singleton. Está chamando 3 vezes, então o contador começa com 0, 1, 2, 3 vezes certinho. E aí eu chamo a full 3 vezes também, só que ela instancia a classe cada vez. Então cada instância nova, o contador é 0. Tanto que se eu colocar aqui dentro da full, ó, se eu chamar 3 vezes, olha o que vai acontecer. O contador funciona também. Certo? Mas a cada vez que eu chamo a função, ele instancia novamente a classe logger e zera o meu contador. Entendeu?
Porque é uma instância diferente, está numa região diferente da memória, é um outro objeto, entendeu? Então, como que a gente faz para resolver isso? E é para isso que existe esse padrão singleton, né? É assim que você identifica um singleton. Então, eu tenho um método para receber uma instância dessa classe e eu não vou conseguir instanciar essa classe. No C++ a gente faz assim, ó, eu ponho o construtor, eu apago, né, ali com delete, e o destrutor eu apago com delete também. O construtor é o que é chamado quando você instancia a classe, e o destrutor quando a classe é destruída, tá? O que está acontecendo aqui? Isso aqui devia estar acontecendo. Logger. Pronto, aqui, ó. Agora ele não deixa mais compilar. Entendeu? Se eu tentar compilar, ó. Erro. Eu não posso mais. Entendeu? Por quê? Porque eu destruí... Isso aqui não era pra estar dando erro. Porque eu deletei, né, Ah, não, perdoa. Eu não tenho que deletar. Eu tenho que esconder só. Eu escondi o construtor. Ele tá na região privada. Então só... Por isso que aqui tava dando erro, né? Porque eu tinha deletado. Então só daqui de dentro da classe eu consigo instanciar essa classe, porque ela tá na região privada. Aqui é público, aqui é privado. Entendeu? Aqui continua dando erro. E aqui continua dando erro. Beleza? Então como que eu faço para resolver isso? Bom, aqui eu posso... atribuição, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Logger get instance. Pronto. Agora funciona. Eu tô pegando a mesma instância. Vamos lá. Compilou. Bom, até as mensagens... Bom, agora as mensagens poderiam existir. E perceba que agora o contador, ele vai do começo até o fim. Tá vendo? A gente está usando a mesma instância. Beleza? Ficou claro essa parte aqui? Eu me confundi aqui no destrutor, no construtor e no destrutor. Eu falei de apagar, mas o que eu quis dizer era mover aqui para a área privada e para só poder ser usado, né? Só quem pode instanciar essa classe é ela mesma, só daqui de dentro dela mesma, que é o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, mas aí você fala, tá, mas para que isso, né? Não sei, só para ter um contador? Isso já é um uso interessante, porque aqui a gente está usando um contador apenas, né? Mas eu poderia ter todo tipo de informação que eu quero manter centralizada, entendeu? Por isso que é usado para, como eu falei, classes de configuração também e tal. Mas beleza. Tudo bem. Vamos apagar isso. E vamos apagar isso, porque eu vou mostrar uma outra coisa. O que acontece se eu tenho várias threads ao mesmo tempo tentando acessar os mesmos recursos, né? A gente tem as race conditions, né? A gente tem os recursos sendo em conflito ali, várias threads tentando acessar o mesmo recurso e aí dá bagunça. Você já deve ter ouvido falar nisso. Mas como você vê isso na prática, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar várias threads, todas tentando usar o nosso logger ao mesmo tempo, para você ver a bagunça que vira. Aqui eu vou ter também um vector. Então tá, o que eu vou fazer, ó? Bom, vou criar aqui um const int num threads. Eu vou criar, sei lá, 50 threads. E elas vão, cada uma vai chamar o nosso logger 1000 vezes. 50 threads rodando ao mesmo tempo, todas chamando o logger ao mesmo tempo. E aí o que acontece, né? Por que dá conflito? Porque no Linux tudo é tratado como arquivo, né? Como eu falei, a gente usa singleton para conexão com banco de dados, conexão também de rede, arquivo de configuração que está sendo salvo no arquivo em disco, por exemplo, ou no nosso caso aqui, o nosso logger, ele está usando o cout, ele está mandando para a saída padrão do Linux, que também é tratado como arquivo. Então também é um recurso que também vai ser
compartilhado entre as threads. Então, olha o que acontece. Eu tenho um vector ali, std vector, de std threads, que eu vou chamar de workers, que são as minhas threads trabalhando ao mesmo tempo. Aqui eu já vou reservar num threads para ela. Para que você vai reservar? Para evitar relocação de memória em tempo de execução, mas a gente vai ter que chegar mais fundo no C++ para falar disso. Na verdade, em estrutura de dados. Então aqui, for int t de thread igual a 0, t é menor do que num threads, que vão ser 50. T mais. O que eu vou fazer? Para cada thread, eu vou adicionar elas no meu vetor workers. Passando aqui o meu número da thread. Tô criando um lambda aqui para criar as threads. E em cada thread eu vou fazer um for de igual a 0 e menor do que iterations, que vão ser as 1000 vezes, né? E mais. Então, tô criando cada thread e dentro de cada thread eu vou fazer 1000 chamadas para o nosso logger. Próxima thread, 1000 chamadas para o nosso log. Próxima thread, 1000 chamadas para o nosso log. Então aqui, logger getInstance.log. E aí eu vou colocar uma mensagem grande para ficar mais fácil visualmente de você ver a bagunça acontecendo. Essa mensagem é muito importante para o negócio e não pode ser corrompida. Beleza? Uma mensagem bem grande. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza, isso. Então vamos lá. Olha que interessante que vai acontecer. Compilei, vamos executar. Pum. Opa. Além de ter esses erros aqui, isso é uma coisa. O nosso contador só veio até 800. Lembrando que são 50 threads com 1000 iterações, então ele teria que ir até os 50.000, né? Ele quebrou antes. E se eu subir aqui, olha só a bagunça que ele fez. Entendeu? Por quê? Porque uma thread está tentando escrever no log, que nesse caso é pro terminal, né? A saída mesmo, mas poderia ser para um arquivo, poderia ser pela rede, mandando mensagem. Imagina isso, né? Porque tudo no sistema é trocando mensagem, né? Um pagamento, um XML, um JSON, tudo trocando. Se a nossa classe faz essa bagunça com os recursos, o sistema todo falha, né? O sistema não funciona, na verdade, né? E aí você não sabe por quê. Então, bagunça nos dados. E quebrou antes do final. Certo? Como que a gente resolve isso? Duas coisas. Primeiro, por que ele está bagunçando os dados, né? São várias threads. Você entende o conceito de thread? Imagina que assim, existe a thread principal da aplicação, que aqui roda quando começa o main aqui, então começa a thread principal. Quando você cria uma outra thread, ele abre um caminho em paralelo e fica andando os dois em paralelo, entendeu? E nesse caso, a gente tem 50 threads rodando em paralelo e competindo pelo mesmo recurso, chamando essa mesma instância de log. E o log fica tentando escrever no cout. E aí o cout é quem está se bagunçando, entendeu? Então se eu estivesse escrevendo para o arquivo, seria a mesma coisa. Se eu estivesse fazendo chamada para o banco de dados, mesma coisa. Pela rede, mesma coisa. Então o que acontece? Para isso, a gente vai usar aqui um objeto que eu gosto muito, que é o mutex. Em entrevista de emprego, falou de concorrência multithread, você tem que trazer o mutex. Entendeu? E, especificamente, para mostrar que você sabe mesmo do que você está falando, do LockGuard. Que é esse cara aqui. O que ele faz, né? Estou escrevendo aqui. O LockGuard é uma classe simples, ela não faz praticamente nada. Ela só pega o mutex, bloqueia o fluxo para essa função até chegar no final da mesma função
e aí ele libera o LockGuard, porque o LockGuard é uma classe que está sendo instanciada dentro dessa função, então ela só existe no escopo dessa função. Quando a função acaba, ele deixa de existir e libera o mutex. O que é o mutex? É esse cara aqui, ó, std mutex, coloca aqui, ó, mutex, pronto. Tá, não vai dar problema usar o mesmo nome. Aqui, mutex, pronto. Tá no namespace diferente, não vai ter problema. Deu problema? Deu problema porque aqui eu tô falando thread, não é thread, mutex. Pronto. Olha que interessante, então. Então o mutex, ele serve como um guarda para concorrência, para o multithread. Ele é como se fosse um portão que ele deixa entrar uma pessoa uma thread de cada vez só. Então ele está liberado. O mutex está liberado aqui. Quando a primeira thread faz a primeira chamada aqui, ele bloqueia. Então o próximo que chegar aqui vai ficar esperando. E aí ele executa o que está dentro da função. Quando chega no final da função, ele libera a porteira para o próximo entrar, para mais um entrar. Então vai ficar um de cada vez sendo empilhado. Mas vamos ver como isso se reflete no código. Então, ó, isso é para resolver essa parte aqui, ó, da bagunça, de quando acontece essas race conditions, né, as condições de disputa por recursos. Certo? Deixa eu ver se vai ter mais aqui para cima. Aconteceu até pouco, era porque é uma chamada muito simples e muito rápida, mas aqui, ó, tudo bagunçado, tá vendo? Então vamos lá, vamos testar agora com o nosso mutex, como que fica. Pum. Ó, perceba que ainda terminou muito cedo, de 50 mil terminou em 300, mas não temos mais dados corrompidos, ó. Tudo certinho, entendeu? Porque, ó, aqui deu essa diferença por causa do tamanho só, do 99 para o 100 aqui. Porque o que acontece, né? Como eu expliquei. Com o LockGuard, com o mutex, decora isso. LockGuard e mutex é muito simples e resolve muitos problemas em concorrência, né? Em multithread. Com C++, tá? C também tem mutex, também tem thread, mas não tem LockGuard porque o contexto é diferente, não existe objeto, assim e tal. Então é isso, ó. Interessante. Beleza? Opa, aqui eu podia deixar lá como referência, não poderia? Será? Vai quebrar? Não. Então tá. Mais uma coisa que eu quero fazer, que eu acho interessante, ó. Aqui a gente tem o número da thread também, então eu também vou passar ela aqui pra gente logar qual thread tá fazendo cada chamada. Aqui, int thread number. E eu vou colocar aqui também, então. Não, aqui não, vou colocar depois do contador. Depois do contador, no espaço, abre esse colchete. Aí eu ponho o thread number e fecho. E dou um espaço para mensagem. Bom, só isso. Olha que interessante. Não sei o que eu fiz. Aqui. Vamos compilar de novo. Agora a gente consegue ver o número das threads, ó. Pra você ver que não dá pra confiar na sequência que você espera, entendeu? Que aconteça. Ainda mais porque a gente tá fazendo 1000 chamadas com cada thread. Então, ó, começa com a thread 0 já fazendo um monte de chamada. Na sequência, a segunda thread que assume é a sexta, certo? Ou seja, a segunda, terceira, quarta, quinta estão lá esperando na fila, né, para serem chamadas. Ó, depois vem a 1, depois a 2, e elas vão ficar alternando aqui até o final, entendeu? Porque elas estão concorrendo por recursos, estão concorrendo por atenção. Mas a gente ainda está tendo esse problema aqui, ó, que está travando no final. E por quê? Porque o que acontece, né? Como eu falei, existe a thread principal, que é a chamada quando a gente executa main, e ela tem um começo e tem um final. Então ela começa aqui, vem aqui, faz esse loop, inicializa as 50 threads que vão fazer 1000 chamadas cada uma para logger, mas como isso é multithread, ele executa, vai embora e termina. E quando ele termina, acabou o programa. E o que acontece com as threads que estavam tentando rodar? Entendeu? Na primeira vez que uma thread vai tentar rodar e o programa já acabou, é o que dá esse erro aqui. E a gente tem uma exception e acabou, erro.
Então como que a gente faz para resolver isso? A gente vai ter que esperar todas as threads terminarem antes de encerrar o programa. E como que você faz isso? Por isso que, na verdade, eu estou usando esse workers aqui, né? Para poder salvar uma instância de cada classe. De cada classe, não. De cada thread. A thread é uma classe, então tá tudo bem. Não, aqui vai alto mesmo. T. Workers. Então eu tô fazendo um for. Isso daqui é um for em C++. Então perceba que o for no C++ ele tem essa mesma sintaxe do for em C. De boa, tranquilo, sem novidade. E tem esse outro padrão aqui, que é para iterar por listas, por containers que tem vetor. São listas, né, na verdade, listas. Então, para cada elemento desse vetor workers, eu vou executar uma thread, entendeu? Então, eu vou fazer um loop por todos os workers com essa referência aqui chamada T para cada thread. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou chamar o join, que o join, o que ele faz? Ele espera até a thread terminar, ele bloqueia até a thread terminar. Certo? Então eu vou rodar 50 vezes esperando cada thread terminar. Quando cada uma terminar, eu vou para a próxima. Isso é só para terminar, né? Elas em execução, elas estão na ordem que elas quiserem. Ó, que delícia. Tá lá no join, esperando cada thread terminar. Terminou. E repare, ó, 50 mil certinho, né? Do 0 até o 49.999. Sem nenhum erro. Mas olha que interessante, né? Ó, como as threads executam na ordem que elas querem, né? Ó, a thread 1 tá executando aqui no final, ó, a thread 38, a thread 1. Beleza? É isso, então. Temos o nosso singleton. Reparou bem aqui, né? Singleton é uma coisa que você tem que treinar bem. É assim, falou de padrão de projeto, design patterns. O padrão mais básico que vem, que é o mais simples, que todo mundo conhece, todo mundo tem que conhecer e saber fazer, sabe? Você tem que saber fazer no papel isso, você tem que saber explicar como ele funciona, porque é o primeiro, é o mais básico, é o mais simples. E se você puder, né, ter esse livro, andar com ele, ó, ele tem o quê? 350 páginas, mas ele é uma referência muito, muito forte. Você pode andar com ele, ficar lendo e pegando exemplo. Ele tem umas imagens também, uns diagramas e tal. De 1994, atual até hoje. E aí, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa aqui, eu sempre esqueço de falar no meio Mas então fortalece aqui, ó, dá um like porque você aprendeu alguma coisa, né? Porra, legal esse logger que a gente criou aqui, né? Se inscreve no canal, comenta, tamo junto, segue lá no Twitter. E, legal, eu criei lá no site, né, ó, se você entrar aí, dionisio.dev, só, dionisio.dev, logo de cara tem um botão para um teste de aptidão que eu coloquei no ar hoje, que é para quem tá começando, não sabe bem em que área quer seguir, o que vai estudar, o que vai focar, tem tanta coisa. Então é um teste de personalidade que ele vai te falar assim, pelo seu perfil, é melhor você focar nisso, faz mais sentido com o seu perfil, se encaixa melhor com o seu perfil, entendeu? Então vai lá, faz o teste. Tamo junto, valeu, até a próxima, tchau.